Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia de leitura, produção de texto, um pouquinho de matemática, então vamos começar? Hoje a tia Taina trouxe uma história muito legal, que chama Chapeuzinho Amarelo, acredita? A gente conhece muito a história da Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Mas existe uma história que chama Chapeuzinho Amarelo, e a tia Taina quer contá-la hoje para vocês, tá bom? Nessa história tem dois personagens que fazem parte que é igual do Chapeuzinho Vermelho, que é o Chapeuzinho, né, a Chapeuzinho e o Lobo Mau, tá bom? Então, presta atenção. A Taina vai tirar o roxinho da tia aqui para vocês prestarem atenção na história. Vamos lá? Chapeuzinho Amarelo. O autor dessa história, quem escreveu, foi o Chico Buarque, mas as ilustrações quem desenhou foi o Ziraldo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, e o medo mais medonho era o medo do tal lobo. Um lobo que não se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo. E principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, e o medo do medo do medo, de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirando o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. E ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes,
que era por medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, bolo, lobo, bolo, lobo, bolo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: Para, sim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre que preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, depois joga amarelinha, com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gão-Drá, Jacoru, Barantu, Pão-Bicho-Pá e todos os tronsmons. Gostaram da história? No final, eles trocam as palavrinhas, vocês repararam? Ao invés de falar dragão, fala gão-drá. Igual lá no lobo, que virou bolo, certo? A Chapeuzinho era amarelo porque ela era amarelada de medo, coitada. Ela tinha medo de tudo. Tinha medo de chuva, tinha medo de escuro, tinha medo de comer alguma coisa e engasgar. Ela tinha medo de tudo. Mas depois ela descobriu que era um medo bobo, não é verdade? Ela conseguiu enfrentar os seus medos e venceu, foi corajosa, certo? Às vezes a gente também tem algum medinho e às vezes a gente precisa enfrentar eles. Pode ser medo de escuro, medo de dormir sozinho, não é verdade? A gente precisa enfrentar os nossos medos, certo? A Chapeuzinho Amarelo, então, está aí na atividade de vocês. Tá faltando o chapéu amarelo dela. Eu quero que vocês desenhem bem bonito, tá bom? Desenha aí em cima da cabeça dela um chapéu amarelo. E a atividade de hoje está falando assim, ó. Escreva uma lista de coisas amarelas. Então, tem aí várias linhas. Vocês vão escrever uma lista só de coisas amarelas, tá bom? Pode ser banana, pode ser sol, vocês que escolhem, mas só pode ser coisa amarela. Combinado? E de matemática, tem lá para completar os números que faltam. Tem uns que é para completar o antecessor. O que é o antecessor? O número que vem antes. Tem alguns que é para completar o sucessor, que é o número que vem depois. E tem alguns que é para completar o número que está entre, ou seja, no meio de dois números. Tudo bem? E embaixo, continha de subtração. Subtração é continha de menos, de tirar. Tudo certo? Qualquer dúvida pode mandar para a tia Taina. Espero que vocês tenham gostado da história. Ah, e antes que eu me esqueça, tem atividade de ensino religioso também, tá bom? Não esquece de fazer ela. Olha lá. Cada um de nós tem uma história. Muitos momentos, pessoas e situações fazem parte do que já vivemos. Tudo isso fica guardado na nossa memória e pode ser recordado. Relembre algo ou alguém que faz parte da sua história e desenhe essa lembrança aqui. Então, vocês vão se lembrar de alguma coisa importante da vida de vocês. Pode ser alguém importante, por exemplo, o vovô, a vovó, não é? Pode ser alguma lembrança importante de alguma coisa bem bacana que já aconteceu, uma viagem em família, ou uma festa, ou um dia que vocês dormiram, acamparam no quintal, alguma coisa que você fez que você tem uma lembrança boa, tá bom? Um filme que assistiram juntos, um almoço que almoçaram juntos, tá bom? Você vai escolher uma lembrança boa e vai desenhar aqui, combinado? Um beijinho da tia Taina, até mais!